pessoas! Como vocês estão? Ó, o caderninho roxo está aqui. Então hoje o assunto vai ser um pouquinho sério. De uns tempos pra cá eu tenho tentado trazer para o canal alguns assuntos de utilidade pública, alguns assuntos mais sérios, porque eu acho que isso também é uma responsabilidade minha enquanto sendo uma pessoa que posta vídeos aí quase diariamente. Geralmente são vídeos leves, tem vários aí no canal, você pode ficar à vontade para assistir, mas esse vídeo eu também gostaria, e principalmente gostaria que você assistisse e, se você puder, compartilhe. Porque hoje eu vou falar a respeito do Marcos. Esse é um nome fictício, tá? E talvez eu não consiga ajudá-lo de forma efetiva. Mas se esse vídeo puder ser compartilhado, talvez existam menos Marcos por aí. Vamos para nossa história então. O Marcos entrou em contato, lembrando que esse não é o nome dele, ele é um rapaz de 26 anos. E foi num vídeo que eu fiz a respeito da síndrome do pânico e o que as pessoas não devem dizer para quem está sofrendo desse mal, né? Tanto os transtornos de ansiedade, assim como também depressão. Enfim, eu vou deixar, tá, o vídeo na descrição aqui embaixo, caso você já não tenha visto. E o que o Marcos me relatou é que, como ele tem 26 anos e ele frisou isso muito bem, pelo que eu entendi, ele se sente um pouco um estorvo para a sua família e tem muito medo do julgamento da sua família. Ele não se sente bem há vários anos, né? E pelo que ele disse, ele nunca se sentiu completamente bem, ele se identifica com os sinais de uma pessoa que está sofrendo com essa doença, com transtornos de ansiedade, só que ele nunca procurou um médico porque ele tem medo que a família o descarte. Essas foram as palavras que ele usou. Ele tem medo que a família o descarte. Parece um pouco pesado? Parece, mas olha, hoje em dia também existe muito tabu. Pode parecer que as pessoas estão mais esclarecidas, que há mais informação a respeito desse tipo de doença, né, que atinge o nosso cérebro, a nossa mente. Parece que está mais difundido e tem que ser difundido mesmo, cada vez mais. Esse é o único caminho. Mas também existe muito tabu e ignorância a respeito do assunto. Faz uma análise aí. Tenta pensar na sua família, nos seus amigos, no seu convívio. Existe uma pessoa que talvez, sei lá, achasse... Uma pessoa que acha que alguém que está doente nesse contexto seria descartável? Eu, fazendo aqui uma breve resenha de algumas pessoas que eu conheço, eu diria que sim. Então, acho que esse não é um temor, um exagero do Marcos, porque ele está se sentindo assim, triste e fragilizado. Então, pessoal, eu acho que todo o esforço, tá, de se compartilhar esse tipo de informação, que não é frescura, que não é preguiça, que não é uma coisa inventada, não é porque a pessoa está insatisfeita com a própria vida, ou porque ela não quer trabalhar, ou porque ela não sabe o que ela quer da vida, sabe? Não tem nada a ver com isso. É uma doença como qualquer outra. Eu sempre pego aqui o exemplo do diabético, mas é isso mesmo, é como se você fosse culpar uma pessoa por ter diabetes ou por ter pego uma gripe, sei lá, né? A gripe ainda a gente pode tentar aí os cuidados básicos, talvez, e tomar cuidado para não se contagiar, mas mesmo assim isso não é garantia que você não vai se contagiar.
Imagina então uma doença que não é contagiosa, que ela vem de dentro de você e que você não tem controle a respeito disso. Você não tem culpa de estar doente. Então, o que eu disse ao Marcos na nossa conversa é que, primeiramente, ele pode, eu acredito, que se entristecer pela ignorância das pessoas, mas ele não pode não se dê assim, nem por um momento. Eu sei que a gente faz esse processo mental sim, porque eu passo por isso, tá? Eu faço esse tipo de vídeo porque eu estou vivendo isso nesse momento e vivo isso há 18 anos. Que eu sei que em alguns momentos a gente joga a culpa em cima da gente, como se nós fôssemos incapazes. Ou de executar alguma tarefa do dia a dia, ou incapazes de conseguirmos ficar curados ou de nos curar. É um processo que envolve muita coisa. E a culpa, Marcos, não é nossa. Então você pode se entristecer, e eu entendo como no caso a ignorância das pessoas que estão próximas de você, que você sente isso, que você não pode contar para elas, porque você tem medo de ser descartável, embora isso seja triste, sabe? É foda, sabe? É difícil demais você ouvir isso, né? Alguém que está se sentindo descartável por estar doente e não ter culpa disso. Mas o que você tem que entender, né, Marcos, que você pode se entristecer pela ignorância das pessoas que te rodeiam, mas você não deve se culpar. Esse tipo de ignorância não pode te atingir, porque isso só vai piorar. Você vai entrar num ciclo que não tem fim. Piora, entendeu? Piora. E também tem uma coisa que eu comentei com ele, que existe sim, talvez demore um pouco, dependendo da cidade, talvez na sua cidade não tenha, você tenha que se deslocar até uma cidade próxima. Existe sim o atendimento público, porque eu não tenho ideia como é que está a vida do Marcos nesse momento, se ele está trabalhando, essas coisas são caras. Você indo por conta própria é muito caro, então tem sim o atendimento público. Demora, mas veja bem, quanto antes você der o seu nome lá e pegar a sua ficha, entrar numa espécie de fila, antes você será atendido. E ele disse que não faz isso porque ele tem medo da família. Então, assim, nesse primeiro momento, tá? Um conselho, não só para o Marcos, mas para quem está passando por isso. Eu acho que a primeira coisa seria conversar. Não precisa necessariamente ser com a família. Se você acha que a sua família é extremamente radical e vai te receber com 4 pedras na mão, tá? Mas antes, perceba bem se isso não é uma coisa que você sente que vai acontecer, ou você já teve provas, você já tentou dar ali umas pistas e recebeu uma negativa assim muito, sabe, certa. Você pode, por exemplo, procurar um amigo de confiança ou alguém mesmo na sua família, porque não é possível que a família toda pense do mesmo jeito, né? Porque é muito importante você ter um ponto de apoio. Eu pego pra mim, né? Trazendo aqui agora pra minha experiência. Muitas vezes, além de terapia, tratamento, eu sento o Cristiano, meu marido, e eu conto pra ele tudo o que eu tô sentindo, como se eu estivesse falando isso pela primeira vez. É louco, né? Mas a gente precisa desabafar. E aguentar isso sozinho e calado é muito perigoso. Então procure um amigo. Se você quiser fazer isso 100% sozinho, eu acho perigoso, tá, gente? Porque é uma situação muito sufocante. Eu falo porque eu sinto isso na pele. Você pode simplesmente procurar ajuda médica e não contar pra ninguém. Se você morar com pessoas ali que estão muito no seu convívio e forem perguntar para onde você vai, fala que é uma consulta a respeito, sei lá, de uma doença que eles respeitam, por exemplo. Sabe? Fala que você vai atrás de uma unha encravada, de uma micose do pé, sei lá. Mas vai sozinho. É muito mais triste, é muito complicado ir sozinho, mas é melhor do que não ir. Sabe por quê? Porque é o seguinte, chega uma hora que isso transparece.
Existem milhares de pessoas aí que estão sofrendo de depressão e quem as olha nem tem ideia, não percebe isso. Mas tem uma hora que não dá para segurar mais. Porque é uma coisa como se fosse uma corda no pescoço, né? Que geralmente, na maioria dos casos, sempre tem as exceções. Para cada pessoa evolui de um jeito, mas essa corda ela vai apertando, apertando, apertando. Vai chegar um momento que vai transparecer. E talvez todo mundo fique sabendo, no caso, né, do seu convívio, fique sabendo numa situação que já tá assim, numa explosão. Também é uma forma. Aí cada um vai ter que lidar e aprender. Olha, pessoas do meu convívio tiveram que aprender a entender. No começo eles respeitavam, hoje em dia eles entendem. Tudo bem aí que a minha história é meio longa, né? Nesse processo, com esse problema. Mas pode ser que uma hora dê erro aí, porque todas as atividades diárias, elas vão ficando, no caso, se houver uma piora, cada vez mais difíceis de serem executadas. E isso inclui trabalhar, comer, tomar banho, tá, gente? É muito difícil. Talvez as pessoas acabem descobrindo isso aí no meio de uma crise muito maior. E aí elas vão ter que lidar, porque veja bem, você fazendo a sua parte, procurando o seu tratamento, tentando encontrar um amigo, alguém de confiança, né, para ter uma conversa, porque conversar é muito importante. É isso que eu posso dizer, porque uma coisa é certa, às vezes pode acontecer, eu não tô querendo alarmar ninguém, tá? Nem Marcos, nem você que tá me assistindo tá passando por algo parecido. Às vezes a queda, que eu digo de uma piora, ela acontece assim, ela é rápida, ela é vertical e às vezes ela é vertiginosa. É muito rápido. E depois para subir de volta é muito devagar, é inversamente, sabe? A rapidez com que a gente cai tomada por esses sintomas, na maioria das vezes, lembrando que cada pessoa desenvolve de uma forma diferente, tá? Esse tipo de doença. Mas é inversamente, assim, é muito devagar para subir de novo, né? E você vai ter que subir. Você vai ter que subir, porque eu tenho esperança que você suba, que você melhore. Então, não se deixe descer, sabe? Percebeu? É maravilhoso. Você tem a percepção que você está sentindo alguma coisa diferente, vá procurar ajuda, que você pode parar ali no meio do caminho, num terço do caminho. A subida já é difícil, vai ficar muito mais rápido do que você chegar lá embaixo no fundo do poço, sem aqui colocar uma frase assustadora. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo mais sério de domingo. Se você conhecer alguém nessa situação, compartilhe, porque isso pode sim ajudar, tá? Alguém. E se você puder compartilhar, joga assim em qualquer lugar, gente, porque é aquilo, né? Se a gente for pensar, nós vamos encontrar alguém no nosso círculo de amizades ou mesmo família que pode estar enxergando ainda essa doença de uma forma errada e com isso estar machucando o próximo. E se você é a pessoa nessa doença, faça por você, vá atrás, tá? E depois os que estão à sua volta, que lidem com as consequências. Porque se você tivesse, sei lá, uma pneumonia, ou se você ficasse gripado, ou quebrasse uma perna, as pessoas iam ter que lidar, não iam? É culpa sua? Não, acontece. Entendeu? Jamais se sintam culpados por se sentirem ansiosos, depressivos e estarem passando por isso. Isso é um mantra diário, tá? Todo dia, se possível, você vai no espelho e fala: a culpa não é minha, a culpa não é minha. Faça tudo que você tem que fazer por você. Vá ao médico, vá ao terapeuta, converse, desabafe, procure ajuda. E depois, sossega teu coração e faz o seu tratamento, porque a culpa não é sua. Obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo pro Marcos, se ele estiver assistindo,
E eu fui.